Olá! Nesta aula vamos falar um pouco sobre funções em PHP. Você vai ver que as funções em PHP funcionam como na maioria das outras linguagens. Não tem grandes mistérios. Bom, então as funções são blocos de comandos com o objetivo de executar determinada ação. A sintaxe básica é essa daqui, que, como eu falei, é uma sintaxe básica aí, de outras linguagens também, onde a gente tem o nome da função, né? Antes do nome da função tem a palavra function, né? E aqui a gente passa os parâmetros. Aqui os comandos que serão executados dentro desse bloco, e aqui a gente fecha o nosso bloco de função. É importante saber que as funções podem ou não retornar valores. No caso de não retornar valor, a função somente executa um ou vários comandos e pronto. Já no caso de retornar valor, este pode ser uma variável contendo um valor único ou um array. As funções também podem receber parâmetros, sendo esses separados por vírgula e passados durante a chamada da função. Então aqui eu coloquei alguns exemplos que eu fiz para vocês. Então primeiro aqui eu tenho um exemplo de uma função que eu chamei de mensagem. Essa função não tem recebimento de parâmetro e a função começa aqui na linha 9 e acaba na linha 16. Dentro dessa função eu estou imprimindo uma mensagem escrito escreva uma mensagem, pulando uma linha. Embaixo eu tenho a impressão também de um texto, né? Uma string. Esse é um exemplo de função, pulei uma linha. E aqui eu tenho uma estrutura de repetição que a gente já viu, você já sabe como funciona. Mas, basicamente, ela vai de 1 a menor ou igual a 3, incrementando de 1 em 1. Então, esse processo aqui vai ficar sendo repetido. Bom, mas quando eu rodo esse código, a minha função ela não é chamada de imediato. Então aqui eu tenho o texto, né, página web, vamos chamar agora a função mensagem, e aí sim eu tenho a chamada da minha função mensagem. Então a mensagem está sendo chamada aqui, e aqui um texto, né, dizendo que a função foi executada. Então quando eu chamo aqui na linha 19 a mensagem, aí sim é que essa função vai ser chamada. Mas repare, eu não estou passando aqui texto nenhum e também outro porém. Eu estou simplesmente chamando a função. Então, tem a ideologia aqui de procedimento, né? Ou seja, não vai retornar valor nenhum. Se tivesse retornando valor, eu teria que ou armazenar o valor em uma variável ou efetuar aqui, por exemplo, um echo. Uma função, como eu falei, pode dar retorno ou não. Em caso de retornar algum valor, eu preciso colocar um return dentro da função. Então, toda vez que a gente chama uma função que precisa retornar um valor, né, obrigatoriamente esse valor tem que ser atribuído a uma variável, como eu falei, impresso na tela ou utilizado em algum cálculo. No exemplo a seguir, eu atribuí o retorno aí na variável valor. Então, no exemplo agora, eu tenho aqui a função retorna valor, que está retornando 100. Só coloquei um comando aqui para retornar valor. E aqui eu startei a variável valor. Aqui eu tenho dois ecos, né? Duas impressões de valores. Eu tenho aqui a chamada para o retorna valor. E aqui eu tenho a impressão, né, de um texto com o conteúdo da variável. Então repare que quando eu chamo retorna valor, é que efetivamente vai ser chamada essa função e vai retornar o valor 100 para a variável cifrar um valor. Então aqui, obrigatoriamente, teria que ter o return, porque ela retorna valor e está sendo atribuído a uma variável. Pode-se ainda chamar funções passando-se alguns parâmetros ou argumentos, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma função, só que agora eu estou passando um parâmetro, que não necessariamente tem que ter o nome parâmetro, né? Mas pode ser qualquer variável. E aí, quando eu chamo a minha função aqui embaixo, na linha 15, eu estou passando um texto, né? Uma variável, que é a variável lá da linha 13. Estou aprendendo a utilizar função. Então, é exatamente esse texto que vai ser passado aqui para dentro dessa função e vai ser impresso na tela. Existem ainda algumas funções internas, né? Funções built-in, que nós chamamos. Aqui eu coloquei a descrição de algumas, tá? São algumas muito importantes para a gente dentro do contexto
de utilização do PHP. Coloquei aqui a descrição dessas funções, o que elas fazem. Aqui tem mais algumas também, né, com as suas devidas descrições. E essas funções, né, de modo geral, elas auxiliam muito na organização do nosso código. Então, nosso código acaba ficando mais ágil, mais limpo, e a gente consegue também reaproveitar, né, reutilizar, e aí vai facilitar na manutenção do código. Por isso que é importante aí que a gente sempre faça bom uso das funções. Então, como eu falei na videoaula de variáveis e constantes, a gente tem que também ter um cuidado quando a gente trabalha com variáveis globais. Então, vou colocar aqui o slide que nós utilizamos lá na parte de variáveis, para poder falar um pouquinho aí, né, dessa parte de variáveis globais. Olha, aqui eu tenho uma função que é denominada função imprime, e eu tenho aqui a variável frase. Então, quando eu tento fazer impressão, né, eu chamo aqui a função imprime, ela vai fazer o acesso na função imprime e vai tentar imprimir a $frase, cifrão frase. Porém, essa variável é uma variável de escopo global, ela está fora aqui da minha função, né? Então, quando eu tento imprimir esse cifrão frase, ele vai identificar que não existe a variável frase aqui dentro. Então, ele gera esse erro aqui em cima, ó. Então, a gente tem que tomar um cuidado quando trabalha com funções. Então, só para complementar, caso eu realmente queira fazer a impressão da variável global frase, eu posso fazer dessa forma, né? Colocar o global frase, então é como se fosse uma declaração aqui, dizendo que toda vez que eu chamar cifrão frase, eu estou me referindo à variável global, né? A variável daqui de fora, ou eu posso fazer dessa forma, usando um array superglobal, né? Usando aqui o globals e aqui o nome da variável, que é frase. Então, esses dois jeitos aqui nos atendem aí. Então, tem que ficar ligado quando a gente trabalha com funções. Então, aqui vou colocar agora um link lá do W3 Schools também, que tem aqui um complemento, né, a respeito de funções. Então, fala aqui a respeito das funções internas, né, dizendo que tem mais de 1000 funções. Aí fala um pouquinho agora de funções definidas pelo usuário, né, quando o usuário cria função. Aí tem aqui um exemplo, tem como a gente testar. Tem aqui a passagem de parâmetros, né, passagem de argumentos. Tem aqui um outro exemplo, né, também passando parâmetros. Aí fala aqui que o PHP é uma linguagem, né, fracamente tipada, ou seja, a gente não precisa declarar as variáveis. Então aqui fala um pouquinho aí a respeito do strict, né, que acaba nos ajudando aí na identificação de tipos, para verificar se não é o tipo adequado que a gente quer. Aqui tem o valor do argumento padrão. Então aqui tem mais exemplos, né? Então, exemplos retornando valores, declarações aqui internas. Bom, e é isso. É importante que você revise o material, que você estude, que você consiga fazer os exercícios que estão aqui, refazer os exemplos, tanto dos slides quanto os exemplos do W3 Schools, praticar e, caso mesmo assim tenha dúvida, entre em contato. E é isso. Até a próxima.